esse laço com a equipe de vendas e mostrar que tem um caminho muito bom em conjunto com eles, o vendedor começa a ver que ele consegue vender mais e vender mais rápido. Então, você inclui o cara dentro da jornada. Bom, vamos lá. Boa tarde, quase boa tarde a todos. Estamos perto aí da hora do almoço já. Diferente dos meus colegas aqui de palco, hoje eu vou falar um pouco de história, um pouco de como tudo começou dentro da nossa indústria, os primeiros passos que a gente teve dentro do e-commerce e como a gente está hoje. Então, nossa jornada começou há 22 anos, na Suíça, com a marca Nespresso. Acredito que aqui todos conheçam bem essa marca. Nespresso teve o lançamento em 1986, então, apesar de parecer um sistema bastante moderno e disruptivo, ele vem lá de trás e já tem 34 anos. Em 89 veio o Nespresso Club, que também foi um primeiro começo de trabalho em fidelidade, ou trabalhar um CRM junto aos clientes de forma bem próxima. Em 96 veio o primeiro site da marca, um site ainda bastante rudimentar, começando ali a falar um pouco de harmonizações, tipos de cafés diferentes, por que Nespresso. E naquela época a Nestlé ainda era muito mais conhecida por café solúvel, Nespresso. Então teve que quebrar um pouco também desse gelo e mostrar que a gente tinha qualidade e sabia do que se tratava o mundo de cafés. E em 98 veio o lançamento do primeiro e-commerce. Então, bastante lá atrás começou o e-commerce da marca Nespresso. E fato que é muito interessante, porque foi antes, inclusive, das vendas em boutique. A gente olha as boutiques dos shoppings, né, conhece bem quando faz as compras lá, e sempre pensa que elas devem ter vindo antes do e-commerce. Mas, na verdade, essa jornada foi ao contrário, o que também mostra um pouco do DNA dessa marca. E aí, em 2006, chega no Brasil a marca, e logo na sequência começa o e-commerce dessa marca em território brasileiro. Então, o Brasil, né, veio com o e-commerce um pouco depois de alguns outros mercados, então foi também um dos primeiros e um dos primeiros diretos ao consumidor da indústria. Então, vamos falar um pouco da nossa jornada da Nestlé dentro do e-commerce. Então, como vocês já viram, a jornada começou em 2009 com o Nespresso. E logo na sequência veio o Nescafé Dolce Gusto, que é uma marca que muitos olham e falam, é um primo, né, porque sistemas muito similares, tem um pouco mais de bebidas, mas no final das contas, o consumidor sempre opta por um caminho ou por outro caminho. E aí ficou um longo período sem trazer nenhuma outra novidade, só aperfeiçoando esses dois sistemas. Mas em 2016 veio Nutrição Até Você, que é um outro site que opera bem até hoje, e ele é focado em produtos mais específicos, às vezes hospitalares ou difícil de você encontrar nos supermercados. Em 2017, a gente criou nossa área de e-commerce. E em 2018, a gente resolveu fazer... A gente pegou uma loja física que a gente tinha, na verdade, a gente tem uma rede de lojas físicas que atendem aos colaboradores da companhia, e falou, por que não abrir essa loja e colocar ela também no e-commerce? Então, finalzinho de 18, a gente começou esse teste, que também vem até hoje, e foi a primeira loja oficial da Nestlé como portfólio completo. Em 2019, começou o nosso trabalho de B2B. Então, 2017 foi o começo desse desenvolvimento e 2019, efetivamente, quando tiveram os primeiros faturamentos. Em 2020, a gente vem com duas iniciativas novas recém-lançadas, que é um Mercado Até Você e outro de uma nova marca que a Nestlé tem de produtos mais naturais, que chama Nature's Horta, e eu explico um pouco mais lá na frente. Então, falando primeiro de B2C. Então, a relação que a gente tem com os nossos varejistas para fazer com que nossos produtos cheguem à casa dos consumidores de maneira online. Então, aqui, um exemplo de trabalhos que a gente vem fazendo. E o principal ponto dessa frente é como que a gente acelera os Joint Business Plans com os nossos clientes e coloca ele também dentro desse trabalho, né, anual que a gente tem, onde muitas vezes é visto só o físico. Então, o primeiro desafio é como que a gente coloca a jornada online na cabeça, no coração, no corpo de toda a nossa equipe de vendas e dentro da companhia para que ela naturalmente saia, né? A gente ouviu no painel muito dessa questão de
e-commerce, vendas, a gente deveria tratar como uma coisa só, e é isso mesmo, você tem que colocar no DNA de todo mundo para alavancar como um todo. Então, 2017, vocês viram, começou a área de e-commerce. 2018, a gente acelerou essa área dentro de transformação digital. Então, por um tempo, a gente colocou ela apartada da área de vendas, entendendo como que seriam os caminhos junto com os varejistas. Mas a gente entendeu que, na verdade, a relação não necessariamente era melhor, porque você acaba fazendo duas frentes diferentes com o mesmo varejista que já tem um trabalho com a sua equipe. Então, isso deveria ser unificado. Em 2019 foram os primeiros trabalhos, quando começaram os apps e os peer players começaram a entrar mais no mundo de alimentos, né? Até então eram mais bens duráveis que se via nesse canal. E aí, em 2020, a gente efetivamente conseguiu, no começo do ano, o lado bom é que foi antes da pandemia, então a gente estava bem preparado quando começou a pandemia. Então, a gente realmente integrou tudo com vendas e colocou alguns champions dentro da equipe também para realmente permear essa nossa jornada ou essa cabeça nossa de digital. E aqui pontos que a gente tem que fazer, que nada mais é do que o básico, enxoval inicial que qualquer indústria tem que fazer quando quer começar a ser bem-sucedida nesse caminho primeiro, assim como você faz muito bem o seu trabalho com seus promotores em gôndola, trabalhar então todas as imagens, os descritivos dos produtos, todos os ângulos, você tem que tocar o produto sem pegar ele fisicamente. Segundo, a parte de performance. Não adianta você ter tudo isso sem medir os KPIs, sem garantir que de fato eles estão sendo entregues e funcionando. Então a gente olha todo dia e também coloca dentro da organização as pessoas que já olham isso para o off e também olhando para o on. A parte de CRM, aqui começa um trabalho um pouco mais conjunto, efetivo com os nossos clientes, onde a gente tem uma parte de CRM que sai do cliente para o consumidor e tem uma que sai da Nestlé para o consumidor. E aí, tanto na Nestlé, a gente tem que fazer um trabalho para clusterizar esses consumidores por clientes que eles poderiam comprar nossos, de acordo com área geográfica ou com, enfim, questões que a gente conhece dele. E nos nossos clientes, a gente também tem que entender quem são os consumidores que são Nestlé e vale a gente ativar. E, por fim, a parte de mídia, que vem sendo um grande desafio, porque a gente sabe que a gente tem que fazer e impulsionar as vendas do nosso varejista, mas, por outro lado, quando você olha a conversão, diferente do e-commerce direto ao consumidor, que você sabe exatamente quanto você investiu, quanto você retornou e você consegue otimizar seus trabalhos, aqui a gente tem pouca informação. E, na verdade, para a Nestlé, em produtos que você vende Nestlé, a conversão muitas vezes não é 1 para 1 ou é abaixo disso. Então, como você trabalhar com o teu cliente de forma a fazer uma relação ganha-ganha e trabalhar as contrapartidas certas. Então, esse é o próximo grande desafio que eu vejo das indústrias terem. Segundo tópico, então, direto ao consumidor. Então, a Nestlé, ela tem 3... a gente trabalha várias, por isso chama várias faces do e-commerce, porque direto ao consumidor a gente não trabalha de uma única forma. Vocês viram ali na linha do tempo que a gente tem alguns trabalhos diferentes. E aqui eu quero mostrar um pouco de 3 diferentes formas que a gente faz. Então, o primeiro é o white label. Então, a gente pega dentro de um marketplace, um sistema já pré-existente para plataformas de supermercado, e a gente entra dentro dele para acelerar nosso trabalho. Então, por que a gente faz isso aqui? Porque a gente está falando de lojas físicas. Então, começou lá atrás, na verdade, é 1986 a data aqui dos XX, a primeira loja do Empório Nestlé, feita para colaboradores. Depois, em julho de 2018, a gente fez um primeiro teste de abrir ao público as lojas físicas, viu que funcionou, principalmente pela região que a gente estava, de grande circulação. E em 2018, a gente abriu o nosso primeiro e-commerce. Só que para a gente ter um e-commerce, não adiantava a gente criar uma plataforma do zero, é um MVP. E mais do que um MVP, aqui a gente está falando efetivamente de um supermercado, não é uma plataforma que sai de um CD central. Então, por que não se apoiar em algo que já existe, que já trabalha dessa forma? Então, foi como a gente começou a operar, e aí em 2019 a gente trouxe um novo conceito de Empório Nestlé para fugir um pouco dessa cara de loja para colaborador. Agora,
dentro dos nossos trabalhos também, o que a gente tem feito é expandido essa nossa atuação. Então, hoje a gente atende todo o Sudeste. Esse mês, já vai para a atuação total Brasil, e isso graças a gente ter uma maior capilaridade também, trabalhando dark stores, que futuramente também vão servir para outros e-commerces direto ao consumidor que a gente tem. Então, basicamente, o que a gente trabalha aqui nesse modelo é uma loja física que se integra num sistema pré-existente. A integração é muito simples, é estoque, preço e as transações que você tem. E você atua para o consumidor de duas formas. Uma entrando na sua própria URL e a outra entrando via esse marketplace. Então, entrando pelo site dessa plataforma que também te gera tráfego. Então, isso tudo é uma forma de acelerar bastante o trabalho da indústria em entrar num e-commerce como esse. O segundo, Software as a Service. Então, aqui é um novo trabalho que a gente fez. A gente começou um marketplace para pequenos varejistas, então a gente sabe da dificuldade que um pequeno tem para entrar no e-commerce, plataformas caras. Os apps que já são existentes têm um custo para servir, que não necessariamente é muito caro, mas para esse pequeno varejo assusta e ele não entende o porquê ele deveria pagar tanto, né, por esse tráfego, por essa plataforma. Então a gente veio subsidiando com uma plataforma com custos extremamente baixos, essa possibilidade do pequeno varejo vender, e a gente, por ser um marketplace, a gente também leva o tráfego para esses consumidores. Aqui, o que a gente fez? A gente pegou uma plataforma que já existia no mercado, como se fosse um aplicativo como se fosse um Rappi, e a gente simplesmente se plugou nele com algumas customizações que fazia sentido para a gente. Então, de novo, algo muito rápido, muito bem testado, muito bem concebido, né? É uma plataforma bastante sólida e que a gente conseguiu colocar o nosso projeto para andar em poucos meses e que já é algo que funciona muito bem. E os poucos clientes que a gente já tem atuando ali, porque é um trabalho que o equilíbrio demora um pouco para acontecer, já estão bastante satisfeitos com a receita e com o trabalho que eles estão tendo. O terceiro que a gente tem aqui, então, é a operação completa. E esse é um dos principais cases que a gente tem de direto ao consumidor dentro da casa. Então, nesse café Dolce Gusto. Aqui vocês vão ver que tem uma barra embaixo, e aqui é o grau de maturidade que a gente tem em cada um desses pilares. Então, a gente tem estratégia, plataforma, criação, desenvolvimento, mídia, CRM, saque e a parte de distribuição. Então, ao longo da nossa jornada dentro do e-commerce direto de Dolce Gusto, a gente foi evoluindo cada um desses passos e cada vez mais trazendo para dentro de casa, uma vez que é algo muito grande para a gente isso lá dentro e a gente precisa trazer realmente totalmente a expertise para dentro. Mas não adianta a gente querer trazer de uma vez porque a gente vai fazer bobagem, a gente não conhece. Então a gente foi pouco a pouco construindo essa jornada para chegar até onde a gente está hoje. Então, 2010 foi quando a gente começou essa operação no modelo 100% full commerce, um site vindo da Suíça, copiando alguns outros mercados. Então, basicamente, a gente colocou a operação para rodar sem grandes esforços. Em 2012, a gente sabia que precisava construir uma base. A gente não tinha consumidor, não tinha CRM, não tinha nada. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente começou da forma mais óbvia ou prática possível, que foi, vamos colocar voucher dentro das máquinas todas, e o cara que comprar uma máquina, porque para consumir nossa cápsula ele precisa de uma máquina, ele vai se cadastrar no site para resgatar algumas grátis, e aí ele começa já a entrar na nossa base e a gente começa a comunicação com ele. Em 2013, a gente trouxe logística e saque para dentro de casa, então a gente saiu do nosso full commerce e foi para um centro de distribuição dentro da Nestlé. Era praticamente uma avenida dentro do mundo de flow hacks que tem dentro de um CD, mas a gente começou a aprender muito. E o saque também, porque à medida que você cresce, muitas vezes um full commerce não tem o mesmo apetite que você, porque existe muito risco para ele aumentar a estrutura. Então a gente também trouxe isso para dentro para começar a ter o atendimento Nestlé. A Nestlé sempre foi muito boa em serviço ao consumidor, apesar de que sempre de forma mais passiva do que ativa, e isso a gente teve que aprender muito. Em 2014, a gente migrou de plataforma, então trouxe uma plataforma muito mais flexível, e teve a nossa primeira Black Friday, e aqui foi uma grande aventura na nossa vida, porque vocês imaginam, servidor, tudo, a Nestlé, tudo é fora, né? O Brasil tem poucas coisas. Então, servidor fora, plataforma fora, time de suporte fora, e um em cada parte do continente, meia-noite aqui, lugares estão dormindo, outros lugares o cara
está acordado, mas já terminou o expediente, então foi tudo de bagunça que vocês podem imaginar. Mas trouxe um grau de maturidade gigante para a gente. 2015, a gente foi para uma grande agência com expertise grande em e-commerce e aprendeu muito com eles, e foi a primeira vez que a gente começou a atuar em mídia e atuar em CRM. E esse ano a gente cresceu 150%. Foi quando a gente viu acho que mídia realmente funciona, acho que o CRM tem seu papel, e dentro da Nestlé, o e-commerce começou a ser visto como algo um pouco realmente diferente, porque as taxas de crescimento e as formas como vinham crescendo e os aprendizados eram super ricos. Em 2016, a gente trouxe o primeiro clube de assinaturas de café do Brasil, chegou a ter alguns milhares de consumidores dentro desse clube, ainda existe o clube, né? E foi algo super importante para a gente, porque dentro dele a gente conseguiu aprender muita coisa de comportamento de consumo. Principalmente a cadência de consumo de cada tipo de produto, como que o consumidor conseguia experimentar ou não. A gente tem mais de 20, 25 itens diferentes na nossa linha, mas um consumidor habitual consome 2, em média. E aí, quando a gente fala, a nossa marca permite que você consuma em vários momentos do dia, porque você tem de café a chá. E, no final, o consumidor acaba ficando preso em um momento do dia porque não conseguia experimentar outros produtos. E, a partir daí, a gente também foi ganhando mais maturidade e viu que estava na hora de internalizar criação em mídia. Isso, na verdade, foi depois de um episódio de Black Friday em que, apesar da campanha ser bem disruptiva e interessante, a gente não conseguiu entregar, porque era tão dinâmico o e-commerce que o trabalho distante com uma agência acaba tendo problema. Então, você precisa realmente trazer tudo para dentro de casa para conseguir que esse dinamismo venha a favor da indústria e não contra a indústria. 2018, a gente saiu do nosso CD e foi para um CD terceiro para ter mais dinamismo, e foi quando a gente fez a nossa personalização de produtos em escala. Então, isso aqui foi um projeto que a gente fez em 2018, que a gente começou. Hoje já significa mais de 20%, hoje 25% das vendas do nosso e-commerce já está dentro desse projeto. E ele consegue fazer em escala a personalização da caixa que o consumidor quiser. Então, a gente está falando de mais de 6, 7 mil caixas por dia que um produto desse consegue fazer 100 pessoas na linha. Então, além de tudo, a gente também está trazendo inovações que são derivadas do e-commerce, porque só o e-commerce consegue trazer nesse caso. 2019, a gente se tornou o maior marca.com da indústria de alimentos do Brasil, né, com a marca Nescafé Dolce Gusto, e em 2020 a gente agora está fazendo o update de plataformas. Então aqui os recados são: começa simples, aprende, amadurece e depois você realmente consolida. Mas o importante é, se o D2C é algo que para algum produto específico ele tem uma relevância e é extremamente necessário para você conhecer teu consumidor e crescer na categoria, faça, mas o quanto mais de expertise você tiver, melhor, porque vai fazer você ter um diferencial competitivo muito grande. E, por fim, a gente tem o B2B, que vocês viram, lançado lá em 2019, que a gente tem acelerado ele muito. Vocês viram exemplos aqui de novo aqui no painel também, a grande expressão que esse caminho tem tomado. E na Nestlé não é diferente. Então, a gente começou essa jornada em 2017, primeiro com o MVP, entendeu todas as complexidades e os caminhos que a gente tinha que fazer, principalmente na parte de preços, logística. No caso da Nestlé, a gente atua com distribuidores exclusivos, os chamados brokers. A gente tem 80 desses. E essa plataforma tem que conseguir trabalhar dentro desses 80. Então, diferente de algumas indústrias, que até tem marketplace, que são conectados com distribuidores externos, no nosso caso, a gente acaba tendo que fazer tudo dentro de casa, o que traz uma complexidade diferente, porque cada broker nosso é um empresário diferente também, que você tem que colocar regras diferentes. Então, um trabalho bastante completo e complicado que a gente trouxe, mas que tem trazido muitos frutos. Então, 2019 foi o nosso primeiro faturamento, e agora 2020 é uma plataforma que tem se acelerado muito, a gente está com milhares já de clientes dentro dela, e é uma das grandes apostas para 2021. Algumas características interessantes de um B2B. Então, aqui você, diferente de um direto ao consumidor, você tem muita integração por trás. Você tem um coração muito maior. Não é só uma plataforma ligada a premissas que alguém gere. É uma plataforma com muitas e muitas integrações. A venda tem que ser atribuída a um vendedor também. Então,
você vai contribuir com as metas dele e você precisa quebrar essa barreira com ele. E o outro é a tabela de preços tem que ser um espelho desse cara, não pode ser algo diferente. Então, mais um efeito aí de complexidade que a gente tem. O outro ponto é a usabilidade tem que ser super inclusiva, porque os clientes que a gente está falando são caras que podem ser caras mais maduros, mas muitas vezes caras muito simples e que têm uma distância muito grande com a tecnologia. Então a gente tem que ser totalmente inclusivo quando a gente fala de plataforma e trazer uma usabilidade impecável. E aqui, algumas conquistas que a gente teve ao longo desse ano. Então, os nossos e-commerce diretos, a gente vai chegar em mais de 3 milhões de pedidos esse ano. O B2C, a gente já em 50% dos clientes, a gente já tem ativação online. Então, 50% daqueles clientes que a gente ativa offline, a gente já tem ativações online. Em Nutrição Até Você, a gente teve crescimento de 70% esse ano. O Nestlé Até Você, que é a nossa plataforma de B2B, mais de 60 mil clientes da Nestlé já estão dentro ali, e isso em 6 meses, 7 meses basicamente de trabalho. 90% das nossas vendas hoje já são cobertas por assets digitais completos, então a gente já tem uma gôndola perfeita digital. Nespresso, na pandemia, apesar do fechamento das boutiques, a alta fidelidade e o trabalho Omni fez muito bem esse trabalho para não ter perda de vendas. E dentro de Dolce Gusto, a gente se tornou o maior e-commerce da marca no mundo e a gente foi pioneiro nessas personalizações, que não é algo novo desse ano. Então, considerações finais. Dentro do B2C, faça muito bem feitos básicos e se una como um único time à sua força de vendas. No direto ao consumidor, começa simples, aprende, se amadureça e depois você realmente escala quando você tem uma expertise. E no B2B, a tecnologia é só um meio para que a equipe de vendas consiga prestar um melhor serviço ao seu cliente. Então, aposte muito isso, mas aposte de maneira a pensar no ecossistema como um todo, não como algo separado. E é isso. Obrigada, Guilherme. Palmas. Obrigado. Eric. Boa. Vamos lá, Gui. Você mostrou um exemplo aí bem claro, que é a pergunta até que eu fiz para o Caê, né? Por que a indústria começa pelo D2C? E você está mostrando uma jornada aí de quase 10 anos aí de um D2C, né? Como vocês aprenderam, como vocês melhoraram a experiência, trouxeram coisas para dentro de casa. E uma pergunta aqui, nesse sentido, o D2C, se ele tem esse foco no consumidor, de entender mais o comportamento de vendas, como vocês fizeram, se eu não tiver receita, ele se sustenta? No começo, né, da jornada no e-commerce, eu via muito as pessoas super investindo e não ter um retorno para o negócio acontecer. O meu pensamento é que você tem que começar desde o dia 0 de forma sustentável. Pode ser que o ano 1, 2, 3 não dê retorno, mas você tem que ter uma linha que te dê um horizonte que mostre que no final dessa jornada você vai ter retorno. Então, a crença é que fazendo algo de forma sustentável, a escala que você ganha realmente é muito mais de longo prazo e vai te trazer um resultado realmente real, e não algo passageiro que, enfim, daqui a algum tempo vai sair de escopo. Então, algo sólido e sustentável sempre melhor. Perfeito. E agora falando sobre o B2B, que é o caso do Nestlé Até Você, você coloca uma operação iniciando em 2017, né, bem no conceito de MVP ainda, né? Como é que você avalia essa evolução que vocês tiveram no B2B e a complexidade desse canal para essa escalada que vocês vão ter agora em 2021? O importante do MVP é a gente entender, primeiro, o trabalho junto com a equipe de vendas. Então, sempre assusta uma plataforma digital em vendas que a primeira coisa que o vendedor pensa é: vão me substituir. E, na verdade, não. A gente está trabalhando para te dar mais força, te dar mais envergadura para você fazer melhor com seus clientes. Então, o ponto do MVP é construir esse laço com a equipe de vendas e mostrar que tem um caminho muito bom em conjunto com eles e a força que essa plataforma pode trazer para o dia a dia deles. Então, esse foi um dos primeiros pontos e a gente começou com algo muito interessante, que foi, vamos começar pelo cadastro. Hoje o cadastro dele é num papel. Então ele cadastra, leva para dentro do distribuidor, esse distribuidor digita num sistema, leva para a Nestlé vai, abre o cadastro, depois volta para o distribuidor, processo que levava de 7 a 30 dias, dependendo da região geográfica. E a gente mudou de forma que ele coloca CNPJ, e-mail e contato da pessoa, já abriu o cadastro,
porque você puxa as informações todas depois, automática, e em 2 dias, no máximo, a loja já está apta a comprar na forma offline ou imediatamente por cartão de crédito na forma online. Então, isso também, o vendedor começa a ver que ele consegue vender mais e vender mais rápido. Então, você inclui o cara dentro da jornada. Então, isso foi outro ponto muito importante. Perfeito, Ok. obrigado. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Eric. Obrigado. Palmas, pessoal.